Gente, boa noite a todos. Vamos agradecer mais uma vez a Jesus, né? A oportunidade de estar aqui. Agradecer ao estudo da primeira parte que o Cristiano trouxe para nós. E pedir a Jesus que ilumine e abençoe a todos nós, que nós possamos continuar com forças, condições e possibilidades de continuar levando o Evangelho de alguma forma, né? Então, hoje nós vamos continuar o Livro dos Espíritos, a partir da questão... Na verdade, é a questão 13. Isso. É a questão 13. Só que ele perguntou sobre os atributos como uma forma de... uma tentativa até de definir Deus, e depois ele vai desenvolver um por um. Então, essa parte nós não falamos, que possivelmente é a parte que foi comentada pelo Kardec. Ele fez um desdobramento, né? Então, vou voltar à questão 13, depois a gente parte só dos comentários. Ele perguntou assim, quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? Aí eles respondem, né? Do vosso ponto de vista, sim. Dentro das condições que nós temos aqui na Terra de entender Deus um pouquinho, aí diz que sim, tá bom, né? Vai ter um pouquinho além. Porque acreditais abranger tudo, mas ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente e para as quais a vossa linguagem limitada às vossas ideias e às vossas sensações não dispõe de expressões. A razão vos diz que Deus deve ter essas perfeições em grau supremo, pois se tivesse uma de menos, ou que não fosse em grau infinito, não seria superior a tudo, e, por conseguinte, não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não deve estar sujeito a vicissitudes, e não pode ter nenhuma das imperfeições que a imaginação é capaz de conceber. Aí, bom, muito difícil isso no primeiro momento, né? Aparentemente, pelo menos. Você imaginar todas as perfeições de Deus, ou pelo menos essas que a gente consegue aqui, que não está tão difícil de entender. Mas qual a importância para nós de saber isso, entender isso? Porque isso vai nos ajudar a reforçar a nossa crença em Deus, a nossa certeza da superioridade de Deus, a certeza dos atributos de Deus, que são alguns que, entendendo, nós vamos passar a viver de acordo com eles. Porque a questão que a gente está sempre colocando é: confiamos em Deus? Confiamos. Acredito em Deus? Acredito. Vivo como quem acredita em Deus? Não. Então está faltando alguma coisa. Essa alguma coisa, ela pode ser acrescentada só nesses conhecimentos aqui. Certo? Até a gente criar condições de entender mais. E na medida que vamos entendendo esses, outros vão surgindo. A gente percebe claramente que tem coisas que a gente já consegue entender. Você vai conversar com uma pessoa, ela vai te falar algo que é contrário daquilo que você já consegue entender, e não tem nem como você explicar para essa pessoa. Ela não vai aceitar. Eu já falei para uma pessoa um dia, a pessoa falando sobre a possibilidade das pessoas mais poderosas, mais ricas, terem acesso por exemplo, à vida porque tem dinheiro. Foi dentro disso aí. Aí a pessoa afirmou isso. Falei, tudo bem. Então Deus está sendo injusto com os pobres, com os que não têm nenhum poder? Não é bem isso não. Começou a complicar, né? Então, analisa bem.
Se Deus privilegia os ricos e os poderosos, e por isso eles têm mais tempo de vida, ou têm alguns privilégios diante de uma doença, diante de uma pandemia, por exemplo, e os pobres estão morrendo com a maior facilidade. Então, pela visão que a gente tem da morte aqui, Deus está sacaneando com, desculpe sacanear, mas eu acho que a expressão mais correta é essa. Deus está prejudicando os mais pobres. Os mais pobres, os que não têm nenhuma expressão. Eu acho que é isso mesmo. Eu falei, então isso é coisa de quem não acredita em Deus. Para que eu falei isso? Mas é claro que eu acredito em Deus. Aí você vê, pela resposta, você fala, bom, não dá para passar disso. Aí você para. Por quê? A pessoa, não é que a pessoa não acredita em Deus. Cai nas contradições. Cai nas contradições e não consegue entender além disso. Entendeu? Não consegue entender além disso porque a pessoa não se preparou ainda para isso. Né? Muitas dessas pessoas, elas não trazem, conforme nós já temos conhecimento, a reencarnação. Isso. Então, a reencarnação, ela abre um leque muito grande para permitir a nós entender a justiça divina. Aliás, o próprio dos espíritos, eles definem isso, né? Em que se baseia o dogma da reencarnação? Na justiça divina e na revelação. Isso. Então, É. quando a pessoa não traz a ideia da reencarnação, pelo menos o entendimento, quando ela não existe, não existe. Ou não, então ela até acha que existe, mas ela não tem o conceito desenvolvido. Ela não raciocinou nesse sentido. Então, para chegar a esse ponto, a gente tem que estudar um pouquinho a doutrina. Tem que conciliar. Não é só estudar Espiritismo. É conciliar. É você pegar o Espiritismo para explicar a Bíblia, por exemplo. Pegar o Espiritismo para explicar as parábolas, os ensinos de Jesus, aqueles mais complexos. Pegar o Espiritismo e os ensinos de Jesus para explicar a vida. Quando a gente conseguir explicar a vida, a nossa vida, as vidas que estão à nossa volta, com tranquilidade, baseado no ensinamento que estamos recebendo, aí nós começamos a entender. Mas ainda assim está longe. Certo? Deu um passinho à frente, mas está longe ainda. Certo? Tem que continuar estudando, tem que continuar pensando, analisando. Eu sempre falo, estudar e compreender as parábolas vai ficando fácil. Menos difícil, talvez. Né? Mas vai dando para a gente entender. Então você pega uma parábola, busca esse ensinamento mais profundo, aí, aquela essência do ensinamento da parábola, e dá para você entender alguma coisa que faz sentido. Certo? Mas se a gente não conseguir aplicar isso na vida, no dia a dia, perdeu o sentido. Você só tem teoria. Então é preciso aplicar no dia a dia. Você pega a reencarnação. É relativamente fácil acreditar na reencarnação. Né? Até você precisar usar a reencarnação nas questões pesadas do dia a dia. Nos acontecimentos aí daqueles mais graves. Nos estupros, por exemplo. Feminicídio. A variedade de assassinos que estão acontecendo. E isso, eu estou falando, está relacionado com a compreensão de Deus. Porque Deus permitiu tudo isso. Certo? Então, olha só como que a coisa vai agravando, né? Então, como é que você começa a explicar isso? A reencarnação, você tem uma boa partida para entender, né? Mas e a coragem que a gente não tem, às vezes, de admitir que aquele acontecimento está relacionado com uma encarnação passada da pessoa, que ela provocou aquilo direta ou indiretamente, e agora ela está vivendo as consequências do que ela fez. Entendeu? Coragem tem a ver com... Às vezes, tem como desenvolver o assunto. Isso. Não aceita. Exatamente. Nós aceitamos, a gente diz, mas o que está em você vai na
Então, quando você pegar coisa pesada, assim, esses assuntos mais pesados aí, você vai, bom, está relacionado com certeza. Isso não acontece por acaso. Deus não ia permitir essas coisas acontecerem, porque houve um acidente lá de percurso, e aí volta a questão da importância de entender Deus. Porque a gente precisa ter certeza que não houve acidente. Houve alguma coisa programada, permitida para o bem, principalmente da aparente vítima. Certo? Uma fala da Aniceto, um dos instrutores da André na obra Os Mensageiros, quando André fazendo uma análise questionando, ele coloca de uma forma, acho, brilhante, né? A dívida acompanha o devedor. Então, E ele vai pagar. tem jeito. É aquele que você fala, André Luiz questionando, a dívida acompanha o devedor. Só fica livre dela, depois pagar. Como? Sentindo na pele aquilo que fez e passando bem pelo Espírito. Não é só sentir, não. Ele tem que sentir e passar bem para resolver. Né? Então, isso aí é muito limitado, o nosso nível de entendimento, e não é lá fora, não. No meio espírita mesmo. A gente vê, às vezes, quando você está participando de estudos abertos aí, em grupos, às vezes a pessoa não conhece direito, né? A gente não conhece a gente direito. Às vezes o pessoal é até mais ousado nas colocações. E as pessoas afirmam coisas completamente contrárias à doutrina. Mas você vê claramente que está tentando beneficiar as pessoas. São os conceitos do nosso dia a dia ainda. Tem hora que você tem que calar, engolir seco e mudar de assunto. Porque não dá para render. Por quê? As pessoas ainda têm as crenças muito voltadas para as facilidades daqui da Terra, o milagre, para o perdão sem nenhuma responsabilidade por parte do perdoado. E a gente está vendo que não é bem assim. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado e aí ver o conhecimento de Deus. Aí ele fala, Deus é eterno. Se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou então teria sido criado por um ser anterior. É assim que pouco a pouco remontamos ao infinito e à eternidade. Ou seja, a gente não tem material ainda para entender isso. A gente fala, Deus é eterno. O conceito que a gente tem de eterno ainda é muito vago. Dá para você ter uma ideia. Deus é eterno porque não foi criado. Nós fomos criados. Aí ele fala, nós somos imortais. Deus é eterno porque não foi criado. Nós somos imortais porque nós somos criados. Então Deus não tem começo nem fim. Nós tivemos começo, não tem fim. Meio complicado, né? Mas dá para você entender a ideia, pelo menos. Então, pouco a pouco remontamos ao infinito e à eternidade. Deus é imutável. Se ele estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam estabilidade. Então, Deus sendo imutável, as leis também são. As leis do universo, ou seja, a lei do universo que rege tudo, que é a lei de Deus, ele fala que é a lei de amor, essa lei é imutável. Ela é passada para nós de acordo com o momento que nós estamos vivendo, de acordo com a nossa capacidade de compreensão daquele momento. Por isso, as 3 revelações até hoje, para nós aqui. As 3 formas de revelação. Na primeira forma de revelação, ele trouxe os 10 mandamentos, os princípios. Bem rudimentar até, né? Primeiro ele se apresenta, eu sou o Senhor, vosso Deus, te tirou do Egito, da escravidão. Não tereis outros deuses diante de mim. Depois vem as proibições. Não mateis, não fruteis, não isso, não aquilo, não aquilo outro. É proibido tudo. Vem todo um desdobramento. Mas iniciou
o entendimento da lei agora dita e trazida em nome de Deus. Porque antes disso, o que veio para a Terra, o que iniciou foi o Código lá do Hammurabi, né? Que é a lei lá do olho por olho, dente por dente, é o, como é que chama? É o lei de Talião, tal e qual, né? Então, aí começou, mas foi um cara. Ele era poderoso, mas ele era um cidadão humano lá. Aí a outra já vem, o Moisés vem, o desdobramento disso, o entendimento disso foi todo para o lado do Talião, da lei do Hammurabi, né? Todo o desdobramento acabou chegando aí, com a explicação da falta, do que seria a falta e a punição. O que vai te acontecer? Em alguns casos, você vai ser morto imediatamente. Vai ser executado pelas mãos humanas. Era o princípio. Esse princípio tinha que ser recusado pelas pessoas a partir de determinado momento. A gente tinha que chegar à conclusão que não era aquilo. Mas era o entendimento, era o princípio do entendimento. Até vir Jesus. Quando vem Jesus, você falou, é imutável e a lei é imutável, então Jesus não veio mudar. Ele veio aperfeiçoar, acrescentar, dar condições para a gente entender melhor. Então ele fala, né? Mateus 5,17, né, Delano? Não penseis que eu tenha vindo derrogar ou destruir a lei. Eu vim cumprir. Mas ele vem cumprir e explica, fazendo comparação do que foi entendido até então, do que foi praticado até então, e qual que é o entendimento que ele tem real da prática da lei. Então ele não faz mudanças, ele faz acréscimos. Ele traz explicações mais completas. Ouviste o que foi dito aos antigos. Quer dizer, ouviste com que os antigos entenderam. Olho por olho, dente por dente. Mas eu, porém, vos digo. O que era o olho por olho, dente por dente? Se você matou, morre. Tem uma sequência lá no Levítico, né? Se você matou, morre. Então é olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, quebradura por quebradura. Se você blasfemou contra Deus, morre. Se você adulterou, principalmente se for mulher, morre por apedrejamento. Era a forma, a pena de morte era por apedrejamento. Interessante, né? Nessa colocação que você lembrou de Cristo, ele mesmo vai abranger a lei, é a justiça. Isso. Mas ele diz assim, mas se a vossa justiça não exceder Isso. a dos espíritos, Exatamente. não entrarei no reino. Isso. É a justiça do Moisés, né? Que o Moisés trouxe. Ok. É o entendimento da justiça. O entendimento da lei a partir da justiça. Né? Aí ele vai ampliando. Não resistais ao homem mau, mas eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Se alguém te ferir numa face, apresenta a outra. 2000 anos gerando polêmica isso. Nós estamos começando a entender agora. Certo? Porque eu cansei de ouvir pessoas dizendo, isso é um absurdo. Vê se eu vou, a pessoa vem e bate na minha face e eu vou apresentar o outro lado para a pessoa bater. Aí tem um monte de historinha, um monte de reações que as pessoas têm em cima disso, porque não entendeu e não aceitava do jeito que estava lá, literal. Né? Hoje, com a doutrina espírita, principalmente com a terceira revelação, a gente já deu um passinho a mais no entendimento disso e descobrimos que a face não é a cara mesmo, né? Não é o lado direito ou esquerdo da face, da cara física. É o lado direito e esquerdo da nossa personalidade. Não, o lado direito é o lado da humildade e o lado esquerdo é o lado do orgulho. Aí a gente vai concluindo e confirmando que nós só somos feridos no orgulho. Toda vez que nós somos feridos, é no orgulho. Aí ele fala, oferecendo outra face. Mas quanto tempo demoramos para entender isso? E quanto tempo nós vamos demorar ainda para aplicar isso? Né? Então a lei não muda, ela vai aperfeiçoando. Então Jesus vem
e representa a segunda revelação. Vem o Espiritismo trazendo, representando a terceira, uma série de informações que muda muito do que foi entendido até então, tanto do Antigo Testamento quanto do que Jesus trouxe. Muita coisa foi, de uma certa forma, deturpado, foi modificado, foi alterado. Nas traduções, pode-se dizer até nas intenções. Só que a essência desse conhecimento, nós estamos começando a entender melhor agora. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 1, né, fala que o Espiritismo tem a chave que vai nos ajudar a entender as coisas de forma mais fácil. E é isso que está acontecendo. Na verdade, ele trouxe uma liberdade para a gente questionar as coisas, para estudar, para pesquisar, para refletir. E não, eu li isso aqui, eu não posso nem pensar nisso. Não posso nem refletir em cima disso aqui. É isso mesmo. Não, agora a gente pode refletir em cima. Não é dogma. É proposta para você raciocinar a ponto de raciocinar e entender. Aí você entende. Então, a lei de Deus não muda. Ela é imutável. Tanto Deus quanto a lei. E Deus é apresentado e representado para nós aqui pela lei. Então, a lei de Deus não muda. Se ela não muda, ela já é perfeita e justa. Se está acontecendo alguma coisa comigo aqui, que estou submetido à lei de Deus, e parece injusto, não é injusto então. Está dentro da justiça. Ou seja, aí vem naquilo que o Delan acabou de falar aqui, né? Que o seu erro, ou o seu pecado, ou o seu crime, ou a sua dívida vai te acompanhar. E você vai ficar livre dela. E quando você não ficar livre dessa dívida, você vai continuar carregando ela. É sua. Certo? Tem possibilidade de ficar livre? Tem. É só mudar o comportamento, mudar de vida, fazer as coisas corretamente e viver a situação que foi apresentada como correção, como possibilidade de correção. É a oportunidade do perdão. Deus é imaterial. Quer dizer, sua natureza difere de tudo que chamamos matéria, pois, de outra forma, ele não seria imutável, estando sujeito às transformações da matéria. A matéria muda, se transforma, passa por diversos processos, né? O espírito passa pelo aperfeiçoamento. Mas Deus, sendo o espírito maior, ele não tem que mudar. Ele não tem que se mostrar materialmente falando, né? Não tem. Hoje, eu estava lá no Centro Oriente hoje, e a pessoa que foi falar do Livro dos Espíritos, a pergunta 88, acho que é 88, deixa eu ver se é, está para frente. 88, eu achei interessante assim. A forma, né? Isso, forma e ubiquidade dos espíritos. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Aí eles dizem assim, aos vossos olhos não, aos nossos sim. Eles são, se o quiserdes, uma flama, um clarão ou uma centelha etérea. Ou seja, eles dão uma ideia para a gente ter uma ideia do espírito, mas não é o espírito. A flama, o clarão, a centelha é material. Então ninguém nunca viu o espírito. Ninguém nunca viu Deus. Porque Deus é espírito. Certo? Então ninguém nunca viu. Dizem que Jesus viu. Mas ver Deus como? Como é que é esse negócio de ver Deus? Aí a gente volta lá no velhinho de barba branca, bengala e tal. Aí alguém vai ver, Jesus viu. Não, essa figura aí foi derrubada. Né? Aí no Sermão da Montanha, Jesus diz que bem-aventurados puros de coração, porque eles verão Deus. Mas o puro de coração
É o primeiro lugar da escala espírita. É. Nós estamos no 7º lugar, mais ou menos por aí. 7º, 8º, 6º, por aí. Então por que a gente não viu? Mas nós não viu no sentido de ver, é no sentido de compreender, de entender. E talvez não seja exatamente ver Deus, mas entender a lei de Deus no sentido amplo e total. Eu entendo e pratico a lei de Deus que eu conheço. Foi o que Jesus fez. Mas para nós, olha o tanto de incoerência que Jesus fez quando comparamos com as nossas possibilidades de fazer o que ele fez no dia a dia. A gente não fala isso não, né? Mas a gente, quando compara e quando surge uma possibilidade de fazer o que Jesus fez como fez, cria um grande conflito. Como é que é? Você pegar uma cruz e arrastar essa cruz lá, levar chicotada, passar por todo aquele processo ali, silenciosamente, com grandes possibilidades de se defender? Como é que seria? Então vejam como que a gente não entendeu ainda. Então Deus é imaterial, é único. Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vistas nem de poder na organização do universo. Isso é tão perfeito e tão real que as organizações que nós temos aqui, as organizações físicas, materiais, elas têm lideranças únicas que cuidam de grupos. Você pega uma empresa, o presidente da empresa, ele é a liderança única principal. Ele é o presidente da empresa. Aí ele tem os auxiliares, os assessores dele, vamos dizer, dividiu por uma diretoria. Ela tem 10 diretores. Cada diretor passa a ser a liderança única de uma área da empresa. Certo? Então, na CEMIG, por exemplo, tinha lá o diretor de operações. Ele era único. Mas o diretor de operações, ele tem os superintendentes, que são lideranças únicas em setores. E aí vai até chegar embaixo. Você pega a disciplina, a hierarquia militar, por exemplo, de todas as organizações militares, eu acho que do mundo. Você vai ter a liderança principal e vai descendo com aquelas lideranças, com as lideranças principais sendo assessoras, né, da maior, a quem elas estão subordinadas, mas elas têm os subordinados delas. Você pega a Umbanda, e a Umbanda tem 7 linhas, que é bem simbólico até, né? Tem 7 linhas. Cada uma das 7 linhas, ela tem uma subdivisão de mais 7. E cada uma das 7 da subdivisão tem mais 7, mais 7, mais 7, até chegar em 7 vezes 7, 49. Tudo isso representando as lideranças espirituais nesse sentido. Então, essas lideranças, elas têm os liderados naquela área específica, e cada liderado que está mais próximo da liderança maior tem os seus liderados também, para exercer as suas funções. Você pega aqui no Espiritismo, né, nessa representação, por exemplo, do nosso lar. Nosso lar tem 6 ministérios e uma governadoria, né? 6 ministérios. Cada ministério tem 12 ministros que estão subordinados ao governador, certo? Cada ministro tem a sua área de acesso específico e todos eles têm os seus liderados, que têm outros liderados até atingir um determinado ponto.
Entenderam como que é isso? Agora, cada um que vai vivendo isso aí vai vendo como que essa ideia do único é importante para as coisas funcionarem a partir de uma ideia central, de uma ideia responsável, de uma ideia realmente elevada para cada aspecto, né? E Jesus tinha lá os seus 7 anjos lá no Apocalipse, né? Tinha os 7 anjos. E esses 7 anjos vão se subdividindo na hierarquia até chegar em nós. E nós temos aqui as nossas responsabilidades individuais, porque nós também somos únicos. Temos responsabilidades individuais e temos pessoas que, às vezes, direta ou indiretamente, estão submetidas à nossa orientação nas diversas atividades aqui do nosso universo pequenininho ainda, certo? Então, olha como que é interessante essa ideia do único, para que cada um assuma a sua responsabilidade independente, mas que aprenda a conviver, a liderar, a contribuir também, a compartilhar com outros, para que outros aprendam e se tornem independentes também. Nós somos individualidades. E estamos caminhando para a confirmação disso. Então vai chegar um ponto que nós saberemos exatamente o que temos que fazer na nossa condição de unicidade. Essa é a orientação, esse é o exemplo, a explicação que vem de Deus, vem lá de cima. Certo? A gente entende tudo isso? Não, tem um monte de dúvida, né? Deus é todo-poderoso, porque é único. Se não tivesse o poder soberano, haveria alguma coisa mais poderosa ou tão poderosa quanto ele, que assim não teria feito todas as coisas. E aquelas que ele não tivesse feito seriam obra de um outro Deus, que até aqui está com letra maiúscula, mas talvez fosse um outro Deus minúsculo. Então, quando ele fala lá está dentro do primeiro mandamento, né? Não tereis, é o primeiro ou o segundo? Não tereis outros deuses. É o segundo, mas ainda é conservado como se fosse o primeiro. Está tudo junto lá. O Emmanuel fez essa correção para nós. No livro Consolador, na questão 273, é perguntado para ele a questão do segundo mandamento. Aí ele vai colocar que o segundo mandamento foi embutido no primeiro. É que realmente tem um conflito nisso aí. Né? Lá no Evangelho dos Espiritismos, se nós formos lá, capítulo 1, Kardec traz os 10 mandamentos conforme a interpretação da igreja. Uhum. Ele não mudou. Mas por que ele não mudou? Não teria que mudar? Não, porque nós estamos dando um passo no diálogo do entendimento agora, uma nova abertura para penetrarmos os textos bíblicos. Isso. Por isso não houve mudança. Então, lá no Evangelho do Espiritismo, o segundo mandamento está embutido no primeiro. Exato. Então, neste mandamento, não tereis outros deuses, quer dizer, ele tem uma conotação muito mais profunda do que simplesmente ter outros deuses. Né? E essa visão aí é a visão de respeito à liderança principal. Quem é que é o seu verdadeiro líder? Então, respeito a essa liderança. Do ponto de vista do universo, é Deus. Mas do nosso universo simples, do dia a dia aqui, nós temos lideranças nos diversos aspectos da vida. E todas essas lideranças precisam ser respeitadas, porque isso é o nosso aprendizado. Um soldado do quartel, ele tem que respeitar o cabo, o sargento, o tenente, o capitão, o major, o tenente-coronel, o coronel e os 3 que vêm assim lá como generais. Cada um é liderança especial para ele tem que respeitar todos. O dia que ele vira cabo, ele já não precisa mais respeitar o cabo nesse sentido,
que ele ficou em condição de igualdade. Ele vai ter a sua liderança sobre o grupo dele. Ele vai a sargento, a mesma coisa. E assim na vida. É um treinamento para nós aprendermos a crescer, nos tornar independentes e entender como funciona o universo. Certo? E finalmente ele fala que Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas. E esta sabedoria não nos permite duvidar da sua justiça nem da sua bondade. Se nós pegarmos cada um desses atributos, entendermos e decorar, mas assimilar e lembrar de alguma forma dessa divisão, desses atributos, e passarmos a utilizar no dia a dia, nós vamos começar a entender melhor muita coisa que acontece. Certo? Muita coisa. Nós vamos começar a entender melhor e vamos ter um olhar diferente para os acontecimentos. Um olhar não tão trágico. Houve um terremoto ali na Turquia, né? Como é que é? Turquia e Síria. Né? Sabe o que o Espírito falou aqui outro dia? Sabe? Ele chegou assim, né? Esse povo fica com bomba debaixo da terra, depois não quer que a terra treme. Falou assim. Ele veio falar, veio pedir, reforçar a assistência que nós precisamos oferecer a esse pessoal que está vivendo esse momento lá. Aí ele explicou do jeito dele, acho que foi baiano, não foi? Acho que foi baiano. Explicou do jeitão dele lá e falou isso, né, do acontecimento e da assistência que está sendo feita. Depois veio o Pai Joaquim e explicou melhor. Aí o Pai Joaquim disse que realmente estão dividindo esse grupo de desencarnados e eles estão sendo levados para lugares mais distantes e separados, afastados, os grupos, para não continuar o conflito no plano espiritual. Porque eles estavam em conflito aqui, houve esse momento, esse movimento aí, mais de 30 mil morreram já, né? Nem sei o número mais, toda hora muda, né? Mais de 30 mil parece. É? Pois é. Então, 40 mil pessoas já morreram, já desencarnaram, né? Esses grupos estão assistidos pelo plano espiritual. Isso significa que para Deus, para a lei de Deus, para a organização espiritual, não houve nenhum acidente, não. Nenhuma surpresa. Estava dentro de uma programação, não uma programação para acontecer isso, mas estava dentro de uma programação baseada no andamento das coisas. Então eles conseguem prever, se organizar para que não falte assistência. E como a assistência é mais delicada, precisa separar para não manter os conflitos no plano espiritual, eles estão tendo mais trabalho ainda. Estão pegando, ele diz que para aqui vieram então de 1.200 espíritos para serem atendidos aqui do nosso lado, do lado aqui do Brasil. Né? Então eles pedem mobilização nossa em orações, em vibrações positivas, para que a gente consiga amenizar, acalmar esses espíritos e eles eliminem a ideia de continuar vingando, de continuar guerreando, de continuar essa briga que não acaba nunca, que vai só mudando de lado e nunca acaba, né? Aí você começa assim, foi uma tragédia? Não, foi um acontecimento. Por que você pensa assim? Porque eu já consigo entender que isso estava dentro de uma programação, de uma organização, que o plano espiritual estava sabendo de tudo isso. E a pandemia foi uma tragédia?
Na nossa visão foi. Mas se você considerar todos esses princípios aqui, você vai entender claramente que não foi nenhuma tragédia do ponto de vista espiritual, porque estava dentro de uma programação, dentro de uma organização, onde tinham equipes, lideranças, todas já preparadas para agir de acordo com a necessidade. Então, morreram, quantos milhões de pessoas morreram na pandemia? Uns 15 milhões, 16 milhões, talvez? Eu não sei o número. Esses milhões de pessoas que deixaram a vida física estão sendo assistidos no plano espiritual. Então eu já consegui entender e aceitar que essas pessoas não morreram. Elas só deixaram, parece tão simplório, né? Mas é isso. Elas só deixaram o corpo físico. Só isso que aconteceu. Deixou o corpo físico. O corpo foi enterrado de alguma forma, foi destruído talvez, dependendo da situação. Mas os espíritos estão inteiros no plano espiritual, se preparando para novas reencarnações, onde provavelmente eles sejam colocados longe desses conflitos. Então vamos imaginar, 1.200 vieram para o Brasil, 5.000 vai para os Estados Unidos, 3.000 vai para a França, mas não sei quantos mil vai para outro lugar, até distribuir todo mundo. Por que eles estão fazendo isso? Provavelmente esses espíritos já estão sendo preparados para renascer longe dos conflitos que eles viveram lá. Porque essa lá é a região dos conflitos. De quanto tempo? De quantos séculos? Alguns deles, muitos deles, não vão mais precisar voltar para lá. Eles vão ter que ir para outros países, para outros lugares. Merecimento, evolução, construções que fizeram de alguma forma. Falaram, mas eles fizeram tudo certinho e morreram lá com um tremor de terra lá, com um vulcão, um terremoto, uma pandemia. Sim, estava dentro do processo de finalização deles aqui na Terra. Agora eles vão para um outro ambiente, para um outro lugar. Isso impediria que muitas pessoas entrassem em depressão grave por não entender o que aconteceu e entrar na fase do pânico, do medo desesperado, principalmente aquele medo de a que hora vou ser contaminado pela pandemia, ou a que hora vai chegar aqui o terremoto, ou a bomba atômica, alguma coisa assim, e vai destruir tudo aqui. Isso para muita gente é gravíssimo. Para nós, vai ser só um acontecimento, né? Ou não? Maria? É uma muito grande, né? Isso. Já houve na história do mundo outras situações que morreram tantas pessoas? Sim, peste. A peste negra, né? Peste negra. Teve vários. Fora as grandes guerras, grandes guerras entre aspas, né? Entre civilizações antigas, os exércitos eram numerosos. Por exemplo, quantos povos o exército romano invadiu e dizimou? Os exércitos persas. Sim, mais até. Se a gente pensar na Segunda Guerra Mundial, só de judeus foram mortos 6 milhões de pessoas. Só de judeus. Sem contar os soldados alemães. O Holocausto foi 10 milhões de pessoas ou mais, né? O Holocausto. 6 milhões? 6 milhões de pessoas. De judeus. Pois é. Agora, isso é o que foi mais ou menos contabilizado. E sem contar os soldados. Cinco das pessoas estavam envolvidas. Entendeu? Então é muito. Ao longo da história da humanidade, vem acontecendo isso. Teve época aí, em algum momento desse aí, a Europa quase que acabou, né? Porque foi numa época que deixou todo mundo com muito ódio no coração, com muita. E hoje, tem o terremoto, não tem um
ele falou algoz. As pessoas eram natureza, né? Então, aí é uma forma de retorno amenizado, de retorno, né, mais consciencioso na parte. Exato. Então, na verdade, as coisas estão melhorando em termos de entendimento, mas ainda está sério. Porque as doenças mentais estão aumentando, especialmente neste momento, aí, pós-pandemia, pós um ou outro conflito, as questões mentais vão aumentando. E as questões mentais podem levar a comportamentos criminosos, podem levar a suicídio, que aumentou muito também. Houve um aumento. Tem uma médica do pronto-socorro da área de queimados, ela disse que aumentou em torno de 40% a quantidade de pessoas que estão chegando queimadas premeditadamente. Tentativa de suicídio e suicídio. Por queimadura. A pessoa põe fogo no corpo. Então, há um aumento generalizado. Isso aí, muita coisa não é divulgada. Às vezes é divulgada, a gente não tem acesso também. Mas muita coisa está acontecendo. Esse entendimento aqui aliviaria muitas dessas coisas. Nos ajudaria a entender muito disso. Porque isso é o que faz o universo funcionar e isso está dentro do nosso universo íntimo, pessoal. Você quer falar? É só contar. Quando você fala da condição nossa em relação à doutrina dos espíritos, se você resume de tudo, né? De tudo, até mesmo quando o Kardec termina não sei, acho que é um livro dos espíritos. Tá? Ele para mais um tijolo que estava colocando naquela obra, não sei se quer dizer, um tijolo, ele nem faz acabei a obra. É mais um tijolo. A coisa é muito mais maior de grande, né? É interessante levantar isso. O João, no final do evangelho dele lá, do João, ele fala que se tudo fosse escrito sobre o que Jesus ensinou, no mundo inteiro não caberiam os livros. Certo? Quantos livros foram escritos em cima da Bíblia, do Novo e do Velho Testamento? Né? E ainda não resolveu. O Kardec escreveu 5 livros. Os livros básicos, né, de cada uma das revelações são 5, né? São os Pentateucos. Tanto do Moisés, Jesus, dos Evangelhos e do Kardec. Só o Chico Xavier deixou mais de 400 livros, todos eles baseados na doutrina, explicando a doutrina de alguma forma. Só o Chico. Quantos outros? O Divaldo está caminhando para 300. Né? Quantas obras existem nas diversas áreas aí, explicando, trabalhando tudo isso aí. Então, foi posto assim, o edifício chegou a um ponto, chegou a um ponto, mas a construção dele é infinita. Ela vai continuar até a gente atingir o entendimento de tudo. Certo? Isso. Gente, nosso horário está faltando um minutinho. Eu gostaria de agradecer a vocês todos, né, pela presença, pela participação, pela oportunidade. Agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais e pedir a eles que estejam conosco, porque está aproximando um momento delicado, né? Onde a gente poderia participar com total tranquilidade, sem problema, mas é preciso que a gente tenha cuidado com os excessos. Então, agradecemos mais uma vez. Senhor, nós agradecemos por este momento, pela oportunidade que tivemos de aprendizado, de reflexão, de conversa sobre esses assuntos que vêm trazer Deus para mais perto de nós, para dentro de nós. Permita, Senhor, que através da presença e da orientação dos seus mensageiros, possamos confirmar cada vez mais, pelas demonstrações, pelas experiências, pelos exemplos, que Deus está cada vez mais próximo, mais dentro de nós, e que nós podemos confiar totalmente que
que estaremos sempre assistidos para que a vida tenha uma continuação boa, feliz e completa. Obrigado, Senhor, por tudo que tens nos trazido, que a tua paz nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado.